Mamífera! Aqui estamos com presenças ilustres de todas as idades de mamana caducana, é isso que a gente tem hoje nesse podcast. E hoje estamos aqui na mesa com várias pessoas para falar sobre Compost Barn. Nós vamos ter 2 episódios de tanta coisa bacana que a gente tem que esses dois vão trazer aqui para esse podcast. Um só ia ser muito pouco. O primeiro vai ser sobre mitos e verdades sobre o Compost Barn. Depois nós vamos falar sobre um Compost Barn perfeito, o que ele precisa para que você consiga implementar na sua fazenda. E para isso, precisamos estar aqui na mesa com várias pessoas que entendem muito nesses assuntos, de várias temos só 2. No caso, é o Fábio Guilhermano. Tudo bem, Fábio? Tudo bem contigo, tudo bem, Ronaldo, tudo bem, Guilherme? Oi, mamífera! Conta pra gente um pouco por que você está nessa mesa, o que você pode trazer, a sua especialização em bovinocultura leiteira. Conta um pouco pra turma que está escutando a gente. Fala quem que é o Fábio, né? Opa, então tá bom. Bom, antes de mais nada, mandar o meu tudo bem, galera do bem, né? Que sempre eu me direciono a todo mundo que confia no nosso trabalho, considerando todo mundo como sendo a galera do bem, né? Então, quando a gente fala de bem, a gente atrai coisas boas, né? Então, antes de mais nada, agradecer a oportunidade da gente poder estar trocando uma ideia com vocês, com todos os ouvintes e admiradores do belo projeto que é o Mamíferos Podcast. Parabenizar vocês por essa iniciativa, por esse belo projeto. Agradecer a oportunidade ao Ronaldo, a você, Daniel, Guilherme, e a Mamífera, que está aqui abrilhantando nosso bate-papo de hoje. Bom, para quem não me conhece, meu nome é Fábio Guilhermano, sou temente a Deus, filho de produtor de leite, técnico em agropecuária com muito orgulho. Tive a oportunidade de fazer uma especialização em bovinocultura leiteira, mas o que realmente faz o Fábio Guilhermano ter a confiança de poder merecer a honra de ser convidado para vir trocar uma ideia com vocês aqui no podcast é o dia a dia, né, cara? Felizmente o tempo nos deu a oportunidade da gente poder vivenciar muita coisa boa, muita coisa não tão boa, e isso faz com que a gente, como profissional da área técnica, o nosso maior objetivo é filtrar aquilo que tem dado resultado positivo junto da atividade leiteira e deixar um pouquinho de lado e chamar atenção para as pessoas que confiam, né? Vou escutar esse rapaz aí, né? Simplesmente dizer assim, cara, as pessoas que estão tomando esse caminho aqui, o resultado não está sendo tão legal, né? A gente não tem o direito de dizer para as pessoas, faz assim ou faz desse jeito, né? Afinal, é a propriedade, é do produtor de leite, né? A gente respeita muito o produtor de leite e a grana é dele, né? Então, a gente como profissional não tem o direito de brincar com o dinheiro das outras pessoas, né? Então, é nesse sentido que o nosso trabalho tem respeitado muito essa premissa, né? Então, trazer a nossa vivência que os anos e o pai velho lá de cima nos deu a oportunidade de ter, para dizer para o camarada, tudo aquilo que a gente tem visto e o pessoal está tomando esse caminho, tem dado resultado. Por aqui o resultado não está sendo tão bom, mas a decisão é sua. Bom demais. E do outro lado da mesa temos o Guilherme. Guilherme, fala um pouco para a turma aí quem é você e o que nós estamos hoje fazendo nessa mesa aqui com você como convidado. Olá, pessoal. Olá, Daniel. Olá, Ronaldo. Oi. Olá, Fábio. Para quem não me conhece, meu nome é Guilherme Amaral. A gente está trabalhando hoje num projeto junto com o Fábio e junto com a empresa Blue Milk, que hoje eu represento ela, sou gestor da linha. Sou gaúcho, moro na cidade de Lajeado, aí, inclusive a mesma cidade que o nosso amigo que está na mesa aqui. Hoje a gente está fazendo um trabalho um pouco mais voltado para dar uma atenção maior um pouco para o produtor, né? Hoje a Blue Milk, ela é uma empresa dentro de um grupo de empresas que já está há 35 anos no mercado, né? Que é o AMR Group, né? Dentro aí a gente tem alguns segmentos na linha química, né? E hoje a gente está desenvolvendo um trabalho muito bacana na linha química voltada para a ordenha, né? Sanidade de máquina e sanidade de ubro de animal, né? Então hoje a gente começou uma rota aí desde o dia 31, eu acho, né, Fábio? Sim. A gente começou uma rota passando pelos nossos clientes, que a Blue Milk já atende hoje com o trabalho de campo dela, trocando ideias,
trazendo vivências, né? Trazendo oportunidades de melhorias com os produtores de leite e com as lojas, fazendo capacitação, treinamento, gestão de pessoas, gestão em vendas, junto com o Fábio, hein? Então, basicamente, esse roteiro nosso está sendo para isso hoje, para trazer mais conhecimento para dentro da área do leite e trocar um pouco de culturas, né? Porque a gente sai lá do sul, roda aí hoje, a nossa viagem vai dar em torno de 7 mil quilômetros, basicamente de ponta a ponta, né? Então a gente troca muita cultura, né? A gente traz um pouco do sul, leva um pouco de Minas, de São Paulo lá para baixo também. E assim a gente vai conseguindo manejar um pouco as coisas, né? E é o que a gente conversou um pouco mais cedo, né? O que eu acho que vai ser mais interessante da sua vinda é justamente trazer essas experiências que você está vendo ao longo de todo o Brasil, rodando para lá e para cá. Com certeza. Nessa rota que a gente está fazendo, ainda está ficando muitos clientes para trás, né? Muitos clientes da BM aí. A gente tem uma carteira meio espalhada aqui para cima, só que a gente não consegue abordar todos, né? Então essa primeira subida foi para abordar algumas lojas que já estavam no roteiro, né? Que a gente já tinha conversado, que já estava um pouco mais organizada para fazer esse trabalho, né? E numa próxima oportunidade aí, esperamos a gente consiga encaixar os outros que ficaram de fora, né? Então hoje, quando a gente sai sozinho, né, fazer essa viagem aí, a gente dá uma rota aí de 12 a 15 mil quilômetros mês rodando em todos os clientes que a gente está atendendo hoje, né? E para finalizar, temos o Ronaldinho, aquele que pode-se ver que é com certeza pai, com uma menina com a cara desse jeito e que não tem como negar de quem que é filha. Não é verdade? Fala aí para nós, Ronaldinho. Hoje eu trouxe reforços para brilhantar o podcast, para poder equilibrar, né? Quando você tem os convidados muito feios, aí você tem que trazer a moça para poder equilibrar o jogo. Né? Faz parte do processo, isso é estratégia. Né? Por isso que eu digo que eu tô salvo, né? A gente pode ver que tá a caráter, inclusive, olha lá. Olha. E a piada não foi minha, eu só tô contando pra vocês o que o Fábio falou nos bastidores do negócio antes de começar. Mas ela é bem calminha, ela nem chorou quando viu o Fábio e eu. Não, isso aí não tem problema. Ela ficou com dó mesmo. Mas começando, gente, a nossa pauta, vamos lá. Me fala uma coisa. Por que do compost? De onde que ele veio? Qual que é a ideia dele? Assim? Por que dele? O Compost Barn, na verdade, ele entrou na minha vida meados do ano de 2010, né? E dentro do que foi colocado à minha disposição, né, é uma tecnologia israelense e através dos anos ela está sendo cada dia aprimorada. E basicamente quem trouxe, as pessoas as quais eu conheci, que trouxe essa vivência, essa tecnologia, esse conjunto de informações, né, dentro que a gente resume da tecnologia Compost Barn, foram pessoas que vieram dos Estados Unidos, né, pessoal americano. Né, então, aonde se falou muito, a gente viu uma publicação, né, e aí eu tive a oportunidade de ter acesso a essas informações em 2010, e em 2012 a gente teve uma encruzilhada dentro de uma propriedade lá no Rio Grande do Sul, uma propriedade que eu assisto e conheço a família desde 93, e que já estava na sua segunda encruzilhada. Eles já tinham saído da atividade uma vez, porque tinham quebrado em função da cultura do soja, voltado lá em 2007, e em 2012 estavam na encruzilhada de novo. E ou muda, ou faz alguma coisa diferente, ou vai ter que parar, sair da atividade. Uhum. E isso para a gente que adora a atividade é muito penoso, né? Saber que um produtor de leite chegou na hora que precisa parar. Então vamos buscar informação e veio o Compost Barn. Né? Então a gente teve a oportunidade, a feliz oportunidade, a honra de participar da elaboração e execução do primeiro Compost Barn do estado do Rio Grande do Sul. Olha que bacana. Onde eu tenho convicção de que o resto dos cabelos que eu tinha ficou lá. Né? Então, por quê? Porque o maior aprendizado, né, isso pode até parecer um pouco esquisito a gente falar dessa forma, mas a gente, como todo mundo, a gente aprendeu errando, e erramos muito. A gente errou muito gastando onde não precisava e deixando de investir onde não podia deixar de investir. Então a gente pagou uma conta alta para poder fazer com que o Compost Barn dê certo. Então a gente fez um barracão,
buscou corrigir no segundo barracão e erramos ainda assim, né? E aí a gente tomou uma decisão. Pô, já que erramos tanto, tem tanta coisa para a gente fazer na volta à atividade leiteira, nutrição, sanidade, qualidade de leite, né? Que a gente conversa muito até com os profissionais da companhia do leite, e que não precisa se envolver com conforto animal. Mas aí, como a gente gosta de desafio, decidimos de aprender isso, continuamos aprendendo até hoje, mas o tempo aí já nos deu a oportunidade da gente vivenciar bastante coisa e que nos dá a certeza que a gente está fazendo um trabalho bem legal, junto àquelas pessoas que têm confiado na gente, o resultado tem vindo com toda certeza. Bom demais. Agora vamos lá, aquela pergunta dos mitos e verdades, que é para começar assim já com chave de ouro, com o pé na porta, que é o que todo mundo acaba discutindo sempre que se fala em compost. Os que acreditam, os que não acreditam, os que ainda estão indecisos. O compost, ele se paga ou ele não se paga, Fábio? Se paga. Se paga? Compost barn bem feito, se paga. Eu acho que como qualquer outra atividade que você vai colocar no setor primário, principalmente ligado à atividade leiteira, né? Que sempre existe muita dúvida, a gente está vivenciando agora em nível de Brasil, né? Questão de retração de valores, de preço, né? E lá no Rio Grande do Sul a gente está indo para o 3º ano consecutivo de uma estiagem tenebrosa. E aí vem essas perguntas, por que eu vou investir agora, né? Só que o leite, quem é do leite sabe que os altos e baixos sempre vão ocorrer, né? E aí vem essa pergunta. Então eu tenho com toda a convicção, toda a clareza. Se você fizer um compost barn bem feito, ele vai se pagar com toda certeza. A discussão acho que é sempre assim, né? É igual eu já vi muitas vezes o pessoal falar, a pessoa que mexe com distribuição de cigarro é um negócio que dá dinheiro, compost dá dinheiro, você pode pegar em qualquer área que você quiser. Exatamente. Dá dinheiro? Dá. Se você fizer bem feito, dá dinheiro. Vender bala no sinal dá dinheiro. Vender bala no sinal dá dinheiro, lógico que dá dinheiro. Se não tem ninguém vendendo lá, né? Tudo que tem demanda dá dinheiro. Tudo tem demanda, dá dinheiro, desde que você faça da forma correta. Aí a gente começa a discutir o que dá mais margem. Aí é uma discussão diferente. Ao passo que às vezes você tem uma margem muito alta, mas você não tem um volume de venda muito grande. São outros tipos de discussão. Agora, se você não faz bem feito nada não tem como dar certo. Eu tive um caso desse uma vez que eu comprei uns animais, um produtor que eu atendi, ele morreu. E aí o pessoal começou a liquidar o rebanho e aí eu consegui comprar os animais dele, as novilhas que eu tinha feito, eu consegui comprar por metade do que valia, não foi nem da mão do produtor, foi do intermediário. Então imagina por quanto que ele não comprou, do produtor. Eu comprei pela metade do preço. Era só criar, emprenhar e mandar para frente. Deixei na mão dos outros. Um negócio que não tinha como dar prejuízo, acabou dando prejuízo para mim. Então, assim, por quê? Porque eu não estava em cima do negócio. Então, eu acho que quando a gente fala de compost, alguma coisa da mesma forma, de alguma coisa desse tipo, compost se paga? Sim, desde que você faça bem feito. Desde que faça bem feito. Exatamente. Desde que você tenha a quantidade de vacas necessárias para colocar lá dentro para atingir o mínimo. Quais são os desdes que eu posso colocar nisso aí? Eu acho que assim, quando a gente conversa com as pessoas, a gente sempre fala que toda e qualquer tecnologia, e no compost barn não é diferente, existe o conceito, o aceitável e o fio da navalha. Aí vem algumas questões assim, compost barn é melhor para qual raça? Jersey, holandês, gir. Dá para colocar gir holando no compost? Dá. Dá para colocar Jersey? Não, Jersey é melhor, holandês é melhor. São questões que aparecem. Quantas vacas o mínimo se paga? Eu tenho exemplos com 14, 16, 18, 20, 22 vacas em compost barn que estão se pagando. Eu tenho propriedade lá no sul que fez um barracão, está indo para o 4º, 5º ano de utilização, uma coisa importantíssima, recém na segunda cama, está indo finalizando o 4º, indo para o 5º ano, recém na segunda cama, um barracão para 50 vacas e nunca passou de 36. Semana passada eu estava conversando com ele está com 28 vacas em lactação e a conta está se pagando. Entende? Então, se fizer certo, entender o conceito do compost barn e fazer tudo aquilo que é possível e aceitável, jamais ir para o lado do fio da navalha, o compost barn dá resultado. Bom demais. E me conta uma coisa, qual que seria, por exemplo, assim, indo um pouco mais nessa parte do compost se pagar e quais são os critérios para que isso possa acontecer?
O que se espera para que ele se pague? Quantos litros a mais se espera por animal e tal? E você consegue ter mais ou menos uma noção dessa conta? É lógico que ela varia muito, mas para a gente dar um norte para quem está escutando a gente, quanto a mais de leite um compost tem que trazer de benefício para que ele consiga pagar o investimento feito por ele? Perfeito. Daniel, eu acho que essa é uma pergunta bastante importante, porque a gente percebe da seguinte forma: tudo depende de onde a vaca está e para onde a vaca vai. Não é raro acontecer de você ter uma propriedade que já tem um freestyle, por exemplo, e quer atuar, quer lançar a mão da tecnologia do compost barn por várias razões, né? E aí é óbvio que essa questão da litragem para pagar a conta vai ser diferente, porque ele já está usando uma tecnologia que está buscando ambiência para a vaca, né? E já está tendo um bom resultado em relação ao que a vaca tinha antes de ser confinada. Então, eu tenho exemplos de uma propriedade em São Paulo, que o camarada já tinha o freestyle e tinha ainda boa parte do rebanho a pasto com suplementação. Aí o que acontece? Ele resolveu destabular 100% das vacas. Então o que ele fez? Ele pegou metade das vacas que estavam no freestyle e jogou para o compost, 100% das vacas ele jogou metade no freestyle e metade, 100% que estavam no a pasto com suplementação, jogou metade no freestyle e metade no compost barn. Então ele teve 3 resultados totalmente diferentes. A vaca que saiu do freestyle e veio para o compost, o resultado foi menor. A vaca que saiu do a pasto com suplementação e foi para o compost, o resultado foi bem maior. E a vaca que saiu do a pasto com suplementação e foi para o freestyle, o resultado aí também dobrou. foi muito bom. Entendi. Tá? Mas a via de regra, dificilmente você vai estar investindo aí mais do que 4 a 6 litros de leite para pagar o investimento. Tá? Geralmente, dependendo da linha de crédito que o camarada pega, e eu sou muito conservador, né? O leite aqui está 2,80, vamos calcular 2,40 para poder fazer o cálculo de retorno do investimento. Quantos litros se paga? Não, se precisa de 4 litros, precisa de 6 litros, vamos colocar aí que tem que ser 7, 8. Então, para se forçar mesmo, para realmente o resultado aparecer. E dificilmente as propriedades que a gente acompanhou não tiveram um acréscimo na produtividade média da propriedade menor de 6 a 8 litros de leite por vaca dia. E aí vem uma outra situação, que não é só a questão, porque a primeira coisa que todo mundo pergunta é quantos litros de leite pode aumentar? A questão é aquilo que você não enxerga no primeiro momento, você não consegue mensurar, que é o seguinte: hoje você tem o rebanho a pasto com suplementação ou num freestyle, né? Pode ser em um tie-stall ou até no sistema losing housing que a gente está conversando, onde eu tenho alimentação num determinado setor e as vacas vão descansar nas baias em outro setor, né? Independente disso, o pessoal tem que compreender o seguinte, que quando a gente confina a vaca, a gente adota uma série de manejos que vai fazer com que essa vaca responda ao teu investimento. Protocolo somatotropina, protocolo para reprodução, melhora a dieta, melhora a quantidade de refeições, né? Então tudo isso é um conjunto, né? E aí o pessoal só quer saber quantos litros de leite aumenta. Mas o pessoal não percebe que a reprodução aumenta, a sanidade da vaca melhora como um todo, níveis de qualidade, CCS e contagem bacteriana, se tudo for feito direitinho, vão estar sempre abaixo do que a indústria considera hoje aceitável. Tempo de ordenha melhora, porque é um benefício indireto, né? Então, se você não precisa mais dar banho na vaca quando está na época das águas, da chuva, né? A vaca está vindo relativamente limpa, ela está com o teto limpinho, você automaticamente vai melhorar tempo de pré-dip, né? E tudo isso tem que acabar entrando na conta. Começa a remunerar essa mão de obra que você economizou, vai estar pagando a conta junto com o aumento da produção de leite.
né? Fábio, queria deixar uma contribuição nesse sentido, né, para complementar, para a gente não perder o fio do que você está falando para a gente. Mas o seguinte, o que eu tenho observado na grande contribuição do compost? Esse acúmulo de avanços que você já trouxe para a gente, concordo com todos eles e colocaria até intensidade na sua fala, mas quando isso tudo se junta, nós estamos falando de sucessão familiar no final, nós estamos falando de um produtor que recupera a sua animação com a atividade, recupera a sua esperança na atividade, nós estamos falando de qualidade de vida para o produtor. E nós estamos falando de conseguir atingir padrões. Nós estamos falando de conseguir falar assim, ó, agora esse aqui é o método de trabalhar. Eu estou falando de conseguir implementar procedimento operacional padrão na fazenda. Ou seja, aquelas coisas, a rotina que precisa se repetir, aquele treinamento que você precisa de fazer na mão de obra, aquilo precisa ser do mesmo jeito, estabelecer rotina para a vaca e para os colaboradores, é muito mais fácil fazer isso numa estrutura de confinamento do que numa estrutura sem padrão. Eu não vou nem falar de semi-confinamento, não. Né? A gente não consegue estabelecer rotinas, né? E essa rotina que a gente consegue colocar no confinamento e a compactação do sistema, ela melhora a qualidade de vida e traz o produtor de volta para o jogo. Isso não tem preço. Não tem preço. Entendeu? Que pague. É isso que a gente tem notado, assim, a pessoa que faz um confinamento, seja ele um composto, seja uma outra técnica que ele utilizar, o final é uma compactação do sistema e a recuperação da esperança na atividade. Aquele barro, que é o termo que o pessoal tem usado, na síntese, o incômodo que ele tem de estar ali com 50, 40, 70 vacas, e na época de chuva, calor, etc., começa a ter mastite, problema de casca e por aí afora vai, ele traduz esse sentimento dele, o incômodo dele, fala assim, cara, o barro lá em casa não tem condições mais. Entendeu? Então, assim, eu acho que esse é um ganho que não tem preço, né? E a gente ainda pode discutir, vamos discutir aqui várias outras vantagens, vários outros mitos, verdades que trazem problema, verdades que trazem resultado, né, benefício, mas eu acho que nós não poderíamos deixar de falar disso. Quem coloca um confinamento dentro da propriedade, ele compacta o sistema e melhora grosseiramente a qualidade de vida dos envolvidos. E aí entra aquele paradigma, será que se paga? Porque o investimento ele é alto, né? E eu acho que tem mais algo ainda que dá para complementar, perfeito também no que você falou, Ronaldo, que é o fato de que se você conseguir, e consegue, é fato que consegue, aumentar a longevidade das vacas, porque você trouxe ambiência para as vacas, né? A vaca veio no mundo para dar leite para a bezerra, para a terneira, e nós aqui estamos logrando a bezerrada, né? Estamos pegando, tirando ela do peito da vaca e estamos pegando leite para a gente ganhar uma grana. E aí o que acontece? Que aí já é um outro bate-papo também. Mas como a gente dá toda essa ambiência, ela faz com que a vaca dure mais na propriedade. Sim. E se a vaca durar uma lactação a mais na propriedade, só essa lactação que ela durou a mais paga o projeto dela. Paga o alojamento dela. Né? A gente pode fazer conta do jeito que for, vai pagar. E aí o que acontece? Só que a vaca não vai viver para sempre, mas ela deixou um legado de estrutura para todas as outras gerações que ela mesma criou. E aí, complementando isso que o Ronaldo falou da questão de você compactar o sistema e trazer fôlego para a propriedade, cara, não tem dinheiro que pague tu olhar para um senhor que está há 47 anos produzindo leite, na labuta, sendo referência, e mesmo assim sofrendo, sendo referência, e ele olhar para você assim e dizer assim, Fábio, eu estou há 47 anos tirando leite. Nunca pensei em ter uma vaca de 40 quilos de leite na minha propriedade. Hoje, depois de um ano e meio de compost barn, eu tenho várias vacas do meu lote de alta acima de 50. E tu percebe aquela lagrimazinha no canto do olho do produtor. Cara, aqui ó, chega até a dar uma arrepiada. Não tem dinheiro que pague isso, cara. E a gente poder fazer parte dessa transformação nas propriedades é algo fantástico.
Só quem vivencia consegue ter a sensação que a gente tem, né? É o exemplo que eu usei lá da família Gribler, lá em Montenegro, né? Eu conheço eles há quase 20 anos. Quem acompanha minhas redes sociais aí vê, volta e meia a gente está tendo depoimentos mútuos lá. Essa propriedade que eu falei lá de Ivoti, que está com 28 vacas em lactação e está pagando um barracão de 50 vacas, o Fernando, a última vez que eu conversei com eles, Fábio, eu não tive todos os resultados que o Compost Barn pode me trazer, mas o maior resultado que ele trouxe para a minha família foi nós continuarmos na atividade. Eu ainda tenho muito que melhorar, eu ainda tenho muito que crescer, eu ainda tenho muito que buscar. Mas o fato é que eu só estou aqui porque eu confinei minhas vacas. Bom demais. E hoje rodando a campo, a gente enxerga muito, escuta muito, né, do produtor de assim, cara, eu decidi pro compost ou eu ia parar. Ou eu vinha pro compost ou eu parava de tirar leite. Então, tu vê muito isso, inclusive hoje, semana passada, numa das andanças nossas, a gente encontrou um cliente que o irmão dele tinha uma estrutura, né? Uma estrutura de barracão, ainda não tá finalizada, mas era uma estrutura e o cara desanimou. Ele desanimou e quis parar de tirar leite. E a propriedade um do outro é bem próxima uma da outra. É questão quase vizinho. Não são vizinhos, dá 200, 300 metros de um curral para o outro. Né? E daí esse cliente meu, ele estava bem desanimado. E daí, como o Ronaldo falou sobre o barro, ele pegou e disse assim, cara, só de eu tirar minhas vacas do barro agora, meu irmão parou, eu aluguei a estrutura dele e eu vou ficar ali. Só de tirar minhas vacas do barro eu vou mudar para lá. Daí ele entrou numa conversa conosco para de repente sair uma ideia técnica do Fábio para ele começar o composto, mas porque senão ele queria parar de tirar leite. Porque antes existia aquela pergunta que a gente via muito, né? Se um dia eu vou fazer o composto, né? E hoje a pergunta já muda, quando? Quando que eu vou fazer, né? Isso mudou muito, né, de um tempo para cá, né? Então, e daí a gente nota muito também que quando o pessoal fala em se pagar o composto, a gente nota que existe dois lados da moeda, né? Aquele produtor que faz tudo fielmente, né? E que às vezes por algum problema de percurso ele acabou esbarrando em alguma parte, teve um custo maior, e tem aquele que deixa o dinheiro escorrer pelos dedos, né? A gente teve uma propriedade aí semana passada que a gente vivenciou ela assim, uma conta básica, só por equívocos ou erro de manejo, o cara estava perdendo mais de R$62 mil Mês? Mês. Queimando um carro. Queimando um carro. Se bem que hoje um carro usado, né? Que o Colocando carro hoje tá fogo pesado. Não, e assim, é nítido. E foi uma conta assim, ó, superficial que foi feita, sabe? Só que daí é o quê? É aquela pessoa que não vive só da propriedade, né? Tem outros negócios, e aquilo ali foi, de repente, um negócio de oportunidade, mas a gente acredita, sim, fielmente, que aquele produtor que realmente quer ter um resultado com o leite e quer viver disso, a hora que ele resolve investir, como diz o lema do Fábio, né, faça certo desde a primeira vez. É muito fácil fazer certo na primeira vez. E isso aí dá resultado. Dá resultado. Mais barato, né? E aproveitando, só para complementar isso que o Guilherme falou, o ponto-chave, o proprietário que resolveu deconfinar as vacas porque ia melhorar alguns índices da atividade leiteira que ele já tinha, ele não vive só daquilo, né? E hoje, se a gente for olhar, grande parte dos produtores de leite vivem só da atividade leiteira. E o fato dele ter duas atividades, a outra uma atividade comercial na cidade, fez com que ele hoje esteja negligenciando a gestão da propriedade leiteira. O que ele provavelmente não faz, porque a gente olhou o comércio dele é muito bem organizado, certamente está dando dinheiro. Mas ele não levou a mesma gestão que ele tem no comércio da cidade para a fazenda. Porque tem esse paradigma, né? Leite não tem que ser gerido como uma empresa, leite tem que ser gerido como uma propriedade qualquer. Cara, não, tem que ser gerido tão bem quanto o comércio dele na cidade. Ainda mais das mais complexas, né? A gente já falou bastante disso aqui também. E aí você volta no mesmo assunto, né? Na mesma lógica. Se não for bem feito, não tem nada que não consiga dar dinheiro. E a gente pode dizer, assim, ó, que ele poderia estar perdendo muito mais dinheiro se não fosse a mão de obra que ele tem.
Porque cara lá faz milagre. Porque a mão de obra que ele tem dentro dessa fazenda, esse cara veio de uma fazenda, de um trabalho anterior, uma fazenda muito mais estruturada, que vivia realmente da atividade leiteira. Só que quando ele veio para essa fazenda, ele trouxe um pouco do que ele fazia lá, né? Então, assim, realmente, esse rapaz que está trabalhando lá, ele faz milagre com as ferramentas que ele tem. Sim. Agora, eu acho também muito importante a gente falar o seguinte. Vamos supor que eu tenha... Eu sempre costumo falar de ser exageradamente didático. Uhum. Então, por exemplo, só para acabar com esse negócio, a gente acabar com o assunto compost se paga. Não adianta nada também eu ter uma média de rebanho que vai aumentar em 10 litros, por exemplo, depois que eu botei a vaca no compost, se elas davam 4 de média no início. Sim. Então, falar que eu tenho uma vaca de 14 litros dentro de um compost também, me corrija se eu estiver errado, ainda assim uma produtividade muito baixa para um animal estar dentro de uma estrutura que realmente tem um valor agregado um pouco mais alto. Sim. Então, a gente deve ter um limite, mais ou menos, na sua... Eu acredito que, acho que em conversa anterior você já falou comigo, um animal de 18, 20 litros já começa a fazer sentido dentro de um sistema desse tipo. Exatamente. Concorda comigo? Concordo plenamente. Não tem como você não concordar, né? Foi você que falou, eu só estou repetindo, né? Fazer que nenhum vereador de uma cidade do Rio Grande do Sul, lá, né, fazendo um pequeno parênteses, né? Ele fez 2 grandes projetos lá em Getúlio Vargas, né? Primeiro ele queria revogar a lei da gravidade na área do município. Isso foi verdade, cara. E o segundo, ele colocou um projeto e votou contra o projeto dele mesmo. Né? Não tem como, cara. É um mudar de ideia, né? O que acontece? Eu acho que parte da pergunta ela já tem a sua resposta, né? Se você tem 10 litros em cima de 18, né? Já vai para 28. Sim. Agora, se você tem 10 litros em cima de 4 litros, né? É 14. E aí 14 se paga, a chance de não se pagar é maior. É muito alta. Eu tenho a feliz oportunidade de participar de um projeto lá em São José do Rio Pardo. A gente se conheceu em 2016, na AgriShow, onde a gente se conheceu também, né, Ronaldo? E aí, eles tinham 600 litros de leite na propriedade, baseado 100% em cimental. Tá? Aí, o que acontece? Ele colocou um compost para 160 vacas e foi migrando a raça, que isso é importante falar, né? Então, ele saiu de uma média de 8 litros em 2016. Hoje, ele está produzindo mais de 9 mil litros, com média acima de 33. Aí ele ainda tem alguns exemplares, a base do rebanho já não é mais cimental, obviamente. Sim. Né? Mas ele tem cimental com quase 50 quilos de leite dentro do compost, que é algo raro de se ver. Né? Raro de se ver fora, né? Porque o tanto de carrapato que o cimental pega não tá escrito. E aí, inclusive, isso eliminou, né? Já não tem com nada. certeza. Então, o que acontece assim, mas esse é um exemplo relativamente raro e muito específico de investimento e de credibilidade com o sistema. Tanto é que eles estão indo para 400 vacas agora, Sim. com 260 em ordem. É fazer certo, né? No final das contas, mais uma vez. A gente Mais uma vez. Não fazer certo. Então, eu acredito assim, e aí vem um ponto interessante, Daniel, é o seguinte, quando que eu coloco um compost? Eu acho que são as duas perguntas, elas se complementam, né? Qual a produção que uma vaca precisa ter para ter retorno e em que momento eu vou colocar o compost? E a opinião que a gente tem colocado para o pessoal, a visão que a gente tem colocado para o pessoal em relação a buscar a resposta para esses questionamentos é o seguinte: você deve esgotar tudo que você pode fazer no sistema que você já tem hoje. Tá? Porque você não pode inventar moda, né, como popularmente se fala, para tentar atalhar a vivência. Né? Se o camarada está num sistema, passa por suplementação e ainda tem muito para tirar do sistema, para aproveitar do sistema, pega assistência técnica, investe bastante tempo em gestão, vê o que ele pode, vamos dizer assim, olhando o lado bom da palavra, sugar o que o sistema pode dar para ele. A partir do momento que ele e a gerência, né, da gestão e a gestão técnica da propriedade diz assim, rapaz, não tem mais para onde a gente ir, a gente já pegou tudo que o sistema pode nos oferecer,
agora é o momento que eu posso pensar em começar a confinar. Que você já tem comida suficiente, os seus animais estão com a dieta de um jeito, Sadio. você já está com a sua reprodução rodando ok, a sua sanidade está beleza. Você fala nesse sentido, Nesse né? sentido. Todos os outros pontos eu já consegui atingir um nível bom. Não precisa ser o máximo, mas já está tudo regulado, agora sim. Então, você concorda comigo que eu posso dizer que o compost, de uma forma ou de outra, acaba sendo a cereja do bolo? Com certeza. Ele é a cereja do bolo, para tu sair de um bolo com uma determinada receita, né? Um bolo mais abatumado. Um bolo, né, só de frutas, né, vamos dizer assim, com um merenguezinho ali, né, para sair para um bolo maior, com uma receita mais bem elaborada e com uma satisfação na hora que vai consumir muito maior. Né? Resumindo, sair de um bolo de fubá para um bolo de casamento. Mais ou menos uma coisa desse tipo. Daniel, eu queria fazer uma contribuição ainda nesse sentido do Você vai fazer compost se paga. Você vai fazer 2 contribuições, Ronaldinho, que você está há tanto tempo fora daqui, você não pode deixar de fazer aquilo que você mais gosta, que você criou. Aquilo que não pode deixar de acontecer em nenhum podcast. Essa você não esperava, né? Olha ali, ó. Ele assombrou, ele olhou pro relógio dele e falou assim, vai ver esse negócio de ouro aqui, que é isso? Você tá escondendo leite aí. Agora é aquela horinha, menino, de faturar, né? Aquela que não deve faltar. Agora é hora de colocar o tutu na mão do neném. Turma, seguinte, você que está aí seguindo, você que já faz parte da nossa audiência e que ainda não se inscreveu no nosso canal, precisando da sua contribuição para poder levar cada vez mais informação da bovinocultura leiteira para todo o Brasil. Quando você se inscreve, você gera um negócio que chama engajamento nas redes sociais, né? E aí os seus amigos que também são do ramo vão receber lá o podcast lá como uma sugestão para que eles possam também continuar seguindo a gente e a gente vai expandindo esse conteúdo, né? Vai fazendo chegar cada vez a mais pessoas. Então, se inscreve no nosso canal, ativa aí as notificações para você sempre ser lembrado de que nós temos conteúdo novo lá ao longo da semana. E não pode esquecer de ir lá e seguir a gente nas nossas redes sociais. O Instagram nosso é Mamíferos Podcast. Isso aí. E o canal Mamíferos Podcast lá no YouTube e nas plataformas digitais. Lá no Spotify, Deezer, quem mais que tem? Google Podcast. Google Podcast em todas as plataformas de áudio do Brasil. Então tá ótimo. Fecha parênteses, volta cá. A última contribuição para sair é sempre assim, né? A nossa pauta é sempre assim. A gente coloca várias coisas na pauta, mas a conversa vai ficando tão boa que no final das contas não conseguimos sair nem da primeira ainda. Recentemente eu tive uma experiência, vocês já ouviram falar de um projeto que nós estamos trabalhando de originação. A gente coloca, né, a indústria em parceria com o produtor para poder levar leite para a sua região. Um dia nós vamos trazer isso aqui para vocês com um pouco mais de detalhes, mas... Caiu o brinquedinho dela. Caiu o brinquedo dela, perdão. O que foi, coração? Bom, aqui, ó. Daniel, arruma água, vamos só. Opa. Aí. Obrigado. Olha a vaquinha. Voltando. Bom, mas o que eu estava falando com vocês. Recentemente eu tive uma seguinte experiência. Eu montei um simulador onde uma fazenda que vai implementar determinado projeto. Vem cá. Vai lá com o tio. Acho que vai acabar de azedar, né? Vai. Você quer ir lá no tio? Quer? Vem cá. Ó. Bom, Darius, vou retomar, porque acho que fica melhor. Que isso? Olha o beicinho, gente. Dá um zoom no beicinho. Vou entupir a câmera inteira. Azedou mesmo. Eu acho que não era o que Imagina se
se ela fez isso com o Daniel, se vem pro meu lado. É não. Então eu queria fazer uma contribuição para vocês no seguinte sentido, ainda no raciocínio do compost dá dinheiro. Recentemente eu tive uma experiência com começar a fazer umas simulações em relação a essa pauta. Eu desenvolvi um simulador onde a gente joga determinados investimentos na fazenda e vê o efeito desses investimentos que foram realizados na fazenda no fluxo de caixa, sendo que esses investimentos foram contratados via financiamento. Então, ali eu consigo simular a carência que eu quiser dos diferentes investimentos. Eu tenho que acabar de pagar isso para depois colocar o outro. Eu preciso aumentar o número de parcelas porque o fluxo de caixa não está fechando e por aí afora vai. Por necessidade nossa, no projeto que nós estamos trabalhando, eu desenvolvi esse simulador e comecei a simular o efeito do compost na mesma vaca. Essa vaca, eu vou colocar ela fora do confinamento, eu estou esperando nela lá 5.000 quilos na lactação. Tá, eu vou colocar essa mesma vaca dentro de um confinamento, animal de genética, de FIV, etc. Esse animal, eu estou esperando ele 7.500 quilos na lactação quando eu faço isso. Espera lá. O que deu isso aqui no resultado da fazenda? Tá, ao confinar essa vaca, no semi-confinamento, essa propriedade já tinha uma margem de tantos centavos por litro. Quando eu levo esse animal para o confinamento e eu aumento a escala de produção dessa fazenda, o que aconteceu com a margem dessa fazenda? Dependendo, no caso, ela pode ter diminuído pela combinação que for a realidade, ou a margem por litro dessa fazenda pode ter aumentado. Depende da realidade. E na realidade daquela propriedade, a gente executa a simulação. Aí eu vou falar para vocês assim, com muita tranquilidade. Os números são muito favoráveis. E começou a mudar a minha forma de pensar, que pode estar até trazendo um contraditório, e eu tenho confiança em vocês de fazer um contraditório que pode enriquecer nosso debate, em relação à nossa fala antes do nosso microfone de ouro, de que eu vou esgotar as possibilidades na fazenda para implementar o confinamento. Eu pensava assim, há uns 20 dias atrás, eu pensava que, assim, vamos colocar o máximo de vaca na propriedade, vamos fazer tudo, todas as possibilidades antes, depois eu penso em confinamento. Eu estou começando a entender assim, que nós temos essa necessidade de padronizar, de padronizar, de ter um plano de negócio e tal, ela pode, às vezes, permitir com que o produtor, se ele tiver um bom plano de negócio, eu acho que dá para ele se permitir pular a etapa de esgotar as possibilidades naquilo que ele está fazendo, entendendo que aquilo ali ele está passando por dificuldades, entendeu? Então, assim, e eu estou fazendo questão de falar isso porque muitas pessoas que me ouviram em palestras, eu fazia a seguinte argumentação. Para você alojar uma vaca num composto, é do preço de uma vaca. Uma vaca. É o valor dela para alojar ela. Aí você vai crescer 30% da produção. Vou falar assim, um resultado muito bom. Você cresceu 30% da produção. Se você comprar outra vaca, você cresce o dobro. Entendeu? Era o argumento que eu usava. Só que eu estou vendo que a necessidade de organizar o sistema, ela é um negócio que é quase vital para o produtor, né? E aí eu acho que a oportunidade nossa passa pelo seguinte, que eu venho falando muito no podcast, que é aprender a utilizar o capital de terceiro. Entendeu? Como é que eu posso fazer determinada operação com dinheiro que não é meu e ganhar a diferença? Então, a gente esperava pensando em trabalhar com capital próprio. E quando a gente começa a avançar no entendimento de que a cadeia produtiva do leite precisa de aprender a trabalhar com capital de terceiro, a gente começa a entender assim, pera lá, cara, existe a oportunidade de eu ganhar os dois dinheiros. Ganhar o dinheiro colocando mais vaca, ou de todos aqueles demais esforços que eu preciso fazer em técnicas de produção e por aí vai. Então, pensa um cara que ainda não utiliza a sua matatropina na propriedade dele. Pensa um cara que às vezes não está fazendo manejo de pré-parto. Pensa um cara que não está fazendo a silagem de acordo, etc. E tal.
trazer o confinamento pode liberar para ele o tempo que ele precisa e pode liberar para ele a organização que ele precisa para poder conseguir implementar as outras coisas. Que às vezes no sistema, no modelo que ele está e às vezes descrente da atividade, ele vai demorar muito mais. Eu atraso a entrada do composto, entendeu? Principal, condição ambiental para todas essas técnicas começarem a ter condição de trazer resultado, surtirem efeito. E eu vejo da seguinte maneira, desde que ele tenha a cabeça para as outras coisas. Eu acredito que um pouco também do que o Fábio falou, eu não sei se foi com essa intenção, mas eu vejo que isso é um efeito indireto do negócio. É que a partir do momento que você tem tudo correto, você tem todas essas outras técnicas já implementadas, significa que ele tem um fator tecnológico, ele tem entendeu? Um grau tecnológico de entendimento do que é a profissionalização da propriedade, que justifica você trazer um confinamento que também tem todas as suas questões de profissionalismo mesmo para você fazer aquilo, né? Mas eu concordo com você, às vezes você esperar o perfeito para poder tomar um passo desse de fazer o compost, não tem como. A gente falou bastante aqui por causa do bolo de casamento e tudo mais, pode ter dado essa impressão também de que você precisa estar tudo perfeito, né? Não. Às vezes melhor o feito do que o o perfeito, exatamente. Eu tenho alguns exemplos assim, né? A gente também não pode se alongar muito, mas a gente visitou uma propriedade essa semana onde a gente fez um evento para conversar um pouco melhor. E aí tu chega assim, é fato, um compost muito bem construído, uma oportunidade de melhoria fantástica na gestão do compost. Tá? Assim, fantástico. Só que quando tu tem mais pessoas junto, tu não tem o direito de externar 100% das oportunidades de melhoria para o público. Então tu tem que fazer isso com a gestão da propriedade. Mas lá o produtor disse assim, veja bem, ele tem uma oportunidade de melhoria muito boa, porque a estrutura está feita. Tá? Ele tem tudo, ele só precisa ajeitar a forma com a qual quer trabalhar. Ele tinha 2.000 litros de leite por dia e hoje ele tem 3.000 litros de leite por dia. E ele não está tirando do sistema metade do que ele pode tirar. Entendeu? Aí, ou seja, mais um indício que se paga. Aí, indo ao encontro disso que o Ronaldo falou, eu tenho um cliente lá no Paraná que ele me procurou no final de 2015, início de 2016, para confinar a vaca. Ele é um exímio produtor de gado de corte. Né? Ele tem muita produção de carne na propriedade. E hoje ele ainda diz assim, eu não sou apaixonado por vaca de leite. Eu olho para uma vaca de leite e enxergo uma vaca de corte, mas eu sou apaixonado pela liquidez que a atividade de leite traz para a minha propriedade. E agora está na hora de eu fazer o meu compost. E a gente está trabalhando na construção, né, no assessoramento da construção do compost barn dele agora, sendo que a gente começou essa conversa lá, o primeiro contato foi em novembro de 2015 e o segundo contato foi nessa época durante a AgriShow em Cascavel. E dali a gente se conheceu, ele virou cliente e agora que ele foi colocar o compost. Show rural. Show rural, lá em Cascavel. Isso, no show rural em Cascavel. E aí, estou eu visitando um camarada lá em Salto Londres esses dias. Ele olhou para mim assim, você não teve numa feira lá em Dois Vizinhos, uns 5, 6 anos atrás, uma maquete de um compost? Tive. Por tua causa, eu fiquei 2 anos sem fazer meu compost. Ai, meu nossa, isso é muito bom. Nossa senhora. Eu fico ou eu corro? Aí eu digo, tá, mas me conta mais. Ele disse, rapaz, eu saí de casa para ir lá buscando informação. E encontrei uma pessoa lá. E felizmente, e de lá para cá, eu digo, mas quem era aquele cara? Com quem foi que eu conversei? Eu não peguei contato, porque o produtor de leite, às vezes, ele tem muito medo de ou pegar o contato ou dar o contato dele, achando que o camarada vai azucrinar a vida dele, tipo telemarketing, né? Me contrata. Não é assim. Né? A gente respeita muito, a nossa liberdade, ela termina onde começa o outro. E aí ele disse assim, rapaz, e para minha felicidade, hoje você está aqui na minha propriedade. E eu ainda naquela, né? Mas por que ele esperou 2 anos? Ele disse, você me mostrou que eu tinha a oportunidade de melhoria, de me capitalizar melhor e me profissionalizar como produtor, né? Nessas questões de produção e tudo mais. E aí eu demorei 2 anos amadurecendo a gestão da minha propriedade, né? E
Eu fui para o Compost Barn, eu ainda podia esgotar as possibilidades do sistema pasto com suplementação que eu tinha, mas o momento era aquele. Se eu perdesse aquele momento, e hoje eu sou referência na região, graças ao que eu escutei lá atrás e amadureci a ideia durante 2 anos dentro da minha propriedade. Bom demais, bom demais. E voltando ainda, falando do compost, se dá dinheiro ou não dá, ele dá dinheiro para todo mundo? Mas, mais especificamente, o que eu quero dizer é o seguinte, quando eu falo de um grande produtor, normalmente todo mundo imagina, né? O compost é para um grande produtor, porque afinal de contas ele tem dinheiro para poder fazer estrutura e tudo mais. Você até chegou a comentar alguma coisa parecida já aqui, um pouquinho para trás, nesse mesmo podcast. É viável para um pequeno produtor construir um compost? É viável, porque é um outro grande paradigma, não só o fato de que um compost barn ele deve ser feito somente para grandes quantidades de vaca, né? Uhum. Não, ele pode ser feito para pequenas quantidades de vaca. E aí vem o encontro daquela grande diferença que o pessoal às vezes demora um pouco a compreender, que é conceito construtivo e processo construtivo. Você pode investir, e hoje fatalmente gira o valor de investimento ao redor da vaca, o valor dela mesmo, né? Só que você migra aí hoje de 6, 8 mil reais, e eu já vi pessoas investir 15 mil reais no compost, porque botou sala de ordenha, porque em vez de botar uma cerâmica comercial, botou um porcelanato sem necessidade, mas era o que ele queria, ele tinha, né? Então hoje, se a gente for olhar, um mesmo barracão com as medidas que a gente busca simetria para um bom resultado do alojamento de vacas em compost barn, ele pode ser construído de várias formas. Ele pode ser construído 100% em concreto armado, 100% em metal. Quando a gente fala em metal, a gente fala viga treliçado, a gente fala viga-i, a gente fala pintado, a gente fala em aço galvanizado a fogo, a gente pode ter concreto com madeira, concreto com metal, e aqui eu não estou falando das especificações técnicas de cada material, madeira 100%, né? Então muda um pouco o processo construtivo, mas o conceito construtivo, aquilo que precisa ser feito para a vaca aproveitar 100% dos espaços e para a pessoa criar a rotina para a vaca, automaticamente criar a rotina para ela e estabelecer uma metodologia de manejo e buscar retorno do investimento, pode ser feito, e isso faz com que propriedades com um número menor de vacas possa começar. E a grande sacada é a gente olhar a propriedade como um todo e deixar possibilidades para a expansão. Não é raro a gente chegar numa propriedade e as pessoas perguntar, mas por que não fizeram mais perto aqui, ou não fizeram com uma acessibilidade melhor em relação à casa do produtor, por exemplo? Não, é porque daí, dentro do que a propriedade oferecia, o início tem que ser lá naquele canto para não podar a possibilidade de expansão e evolução do projeto. E a gente olha muito para isso. E muitas pessoas, às vezes, teimam em não querer matar um pedacinho da soja, matar um pedacinho do milho, para esconder o compost barn na pior área que ele... já que aqui não deu para mais nada, eu vou colocar um compost barn. Ou um freestyle, não um confinamento de vaca. Já começa a fazer errado. O problema é que depois não dá para fazer mais nada mesmo. Não dá para fazer mais nada mesmo, você truncou ou ele todas tem que as oportunidades. Né? Então, sem sombra de dúvida, um compost barn ele pode ser feito, não só o compost barn, freestyle também, pode ser feito para propriedades com poucas vacas. Bom. E aí entra a questão seguinte, mas qual é a grande diferença? A gente vive num mundo onde algumas contas são pagas na economia de escala. A diferença vai ser a economia de escala. O camarada que tem 100 vacas, a economia de escala vai beneficiar ele, em detrimento de um camarada que tem 20 vacas. Isso aí é inegável, isso é uma questão de mercado. Não tem como você transpor isso, né? Isso é fato, né? Se tu tem a mesma margem, a economia de escala está favorecendo quem é maior. Não tem o que fazer. Fábio, e vindo já para o final do nosso podcast, agora que a gente já está chegando a 1 hora de gravação, eu queria, você já pincelou nessa última fala sua aí o que eu quero dizer, mas eu queria deixar um pouco de lado aqui os times de futebol que a gente tem
na nossa pecuária leiteira, né? É o time do gado a pasto e o time do gado a confinamento, que aí já não importa mais se ganhou ou se perdeu. O que importa é aquilo que você veste a camisa e você defende. Então, além do gado a pasto e o gado confinado, que isso aí é a discussão eterna de todo mundo, vamos a outra discussão. Na primeira divisão nós temos o freestyle e o compost. Nessa turma, o que você me fala? Quem que dá mais dinheiro? É o freestyle ou é o compost? Os dois. Os dois, mas os dois é muito para ocupar a primeira posição. O troféu é um só. Nossa Senhora. Como é que a gente faz? Apertando. Rapaz, assim, ó, primeiro, os dois, se forem bem feitos, os dois dão muito dinheiro. Tá? E aí, eu prefiro dizer o seguinte, que a gente, como profissional da área técnica e da consultoria, né, essa é a nossa vivência, é fazer com que a propriedade tome uma decisão de quem ela dá o troféu. Tá? Porque hoje, a grande tranquilidade que eu tenho no trabalho que a gente faz a campo é deixar de lado as minhas preferências pessoais para identificar e pontuar o que é melhor para a propriedade, independente da minha preferência pessoal. Então eu não tenho o direito de responder isso pelo produtor. Eu tenho uma obrigação profissional e por um cara que é apaixonado pela atividade de leite, ajudar ele a enxergar para quem ele vai dar o troféu da primeira divisão, se é um compost ou um freestyle. Tá? E aí tem que analisar aonde ele está, quais são os fatores que ele precisa analisar para decidir um time ou outro, né? E quem tem a maior chance de vencer. Porque a decisão também não depende só dele, depende do projeto como um todo. Quem ele vai colocar para trabalhar? A pessoa que ele vai colocar para trabalhar, seja mão de obra contratada ou mão de obra familiar, ela gosta de qual sistema? Isso tem que ser levado muito em conta. Porque um cara que torce para o time A, ele jamais vai torcer fielmente para o time B. Né? Eu sou gaúcho, sou colorado. Né? E dificilmente eu vou ser gremista. Mas se eu estou numa competição mundial, por que não torcer pelo Rio Grande do Sul? Né? Tem muito colorado que vai me degolar por causa disso. E gremista mais ainda. Entendeu? Só que na atividade leiteira a gente não pode se dar o luxo de fazer esse tipo de escolha levando o ego acima de tudo. A gente tem que levar a rentabilidade acima de tudo. E tem propriedades que a opinião pessoal vale muito, né? E quando a pessoa me chama, a gente investe muito tempo decidindo para quem a gente vai dar o troféu, e depois que se estabelece que o troféu é para o Compost Barn ou para o Freestyle, esquece que existe o time 2 e a gente foca 100% para dar certo no time que levou a taça. Vou dar um exemplo aqui para contribuir com isso. Vou dar um exemplo para vocês que eu vivenciei recente. A gente foi trabalhar um projeto no Pará e para levar essa profissionalização, a padronização, para dar um choque na região, lá não tem um composto. Então, a gente falou assim, começaram a me perguntar, o que nós vamos fazer? E o alvo são pequenos produtores, pode ser que esse cara vai ter ali até 30 vacas. Vamos trabalhar com composto ou vamos trabalhar com freestyle? Eu falei assim, pessoal, eu vou fazer uma pergunta boba para vocês. De onde nós vamos tirar a cama? Não tem... o laticínio comprando madeira lá, 260 metros cúbicos. Entendeu? R$260 o metro cúbico da madeira. Então, assim, é um negócio extremamente caro, com limitações de disponibilidade. A máquina até a gente arrumaria. Né? Então, ou seja, disponibilidade da cama. Aí eu vou para um passo 2. Você montou a cama lá, tem que manejar, tem que virar essa cama. Se eu tiver que ocupar capital no trator e no implemento para poder fazer o manejo ideal da cama, eu posso estourar o caixa desse produtor que está iniciando uma atividade, já está dando um salto, né, ao fazer o composto ali. E aí, assim, por essas e outras, a hora que a gente bateu no liquidificador, nós sentimos a necessidade de colocar um freestyle, muito da semelhança daquele material que você ajudou a gente a produzir, à disposição desse grupo, para se iniciar. No futuro, se a gente, vamos
nessas mesmas propriedades, regionalmente, pensando no futuro, vamos plantar eucalipto para a gente poder desenvolver essa propriedade, e os próximos passos que ela vier dar na direção da escala, ela pode estar montando um composto. Então, resumindo a história, eu estou com o Fábio nesse ponto de que depende. E o Guilherme antes estava falando também, Guilherme, eu acho que você podia até explorar um pouco isso, que às vezes é muito mais técnico, questões técnicas, do que questões econômicas, tipo areia, por exemplo, não é isso? Cara, assim, ó, a gente conversou no início ali que a gente vai viajando em cada canto e a gente vai conhecendo culturas diferentes, né? A gente vai vendo vivências diferentes. O que a gente nota em bastante lugares hoje muitos compost ou freestyle não teve um acompanhamento técnico na hora de ser feito. Não teve uma consultoria. E como é que foi feito isso? A internet está aí para todo mundo. A internet está aí, só que nem tudo a gente consegue tirar de dentro da internet. Nós tivemos um cliente esses dias atrás que num bate-papo de, sei lá, acho que 10 minutos, o Fábio economizou uns 50 mil reais na conta dele no processo de iniciar uma terraplanagem. Por quê? Porque esse produtor ele não procurou uma consultoria, ele simplesmente chegou em um determinado pessoal que mexia lá com estrutura metálica ou com uma serralheria, e foi lá e disse, cara, eu quero construir um barracão, e esse pessoal desse mercado, ele está vendo que tem muita demanda disso. Então, eles vão lá, pegam as medidas na internet e começam a botar ali. E chegou o ponto que nós estava num cliente, ele queria colocar casca de café, se não me engano, né? Era casca. Ele não sabia se ele botava casca de café, se ele botava maravalha. Ele estava achando a maravalha cara, ele queria completar a cama. Mas a casca de café está aqui do meu lado. Eu posso pegar ela, não vou gastar com frete, enfim. Ele trocou uma ideia com o Fábio. Cara, a casca de café estava podre, ela já estava compostada. Então, não foi viável para ele. Ele teve que chamar a maravalha de longe, né, para colocar ali. E também tem a situação, às vezes tu tem que pensar muito, que nem nós comentamos do depende. Eu acho que depende muito da logística, depende de onde tu tá. Tem lugares ali que nem tu comentou agora, cara, esse preço, 200 e tantos o metro cúbico da maravalha é muito caro, né? E da lenha, né? Era nem da maravalha, né? Da lenha. Depois tem que fazer, você ainda tem que processar. Aí tu tem que saber. Então, assim, depende, né? Porque tu não pode usar que nem o exemplo que nós tínhamos ali de um produtor em Ilhéus que está fazendo um composto com areia. Não pode. Compostal. Sabe? Não pode. Então, assim, tu tem que saber da tua logística. Tu tem que entender, cara, eu vou ter a propriedade que nós falamos, cara, tem uma reta escavadeira, ele tem um freestyle, uma propriedade muito bem estruturada. Ele tem uma reta escavadeira trabalhando o dia inteiro com mão de obra, um cara para dentro da reta escavadeira só para tratar a areia. Então tu tem que saber muito do que tu... Só que daí a escala da propriedade necessita e permite esse investimento. Né? A gente tem propriedades hoje... Castro é baseada, é a capital nacional do leite baseada em freestyle. É a tecnologia que chegou muitas décadas no Brasil. Então, não estamos aqui polemizando uma batalha entre os sistemas. Não, é fazer com que os dois deem certo. Agora, o que o cara não pode ter, no caso da propriedade que a gente teve lá, ele tinha uma escala de produção que paga a conta. Sim, o que não pode é acontecer a mesma coisa. O cara tem um compost barn para 20 vacas e ter que pagar a matéria-prima da cama a mais de R$200. O cara também não vai ter uma reta escavadeira, uma área maior do que a área construída para o freestyle para tratar da areia, para confinar 50 vacas. Sim. Então, eu acho aí não paga o freestyle. Então, eu acho que basicamente, antes de tomar uma decisão, a gente tem que saber a logística que a gente vai precisar para ter o composto ou o freestyle, o que é mais viável, o que é mais prático, o que vai se gastar menos, o que vai se gastar mais. Ou seja, uma consultoria técnica, um lápis, uma caneta, uma calculadora resolve muita coisa. Né? Então eu acho que é mais ou menos por aí, né? Fazer certo,
dependendo das duas situações, dá certo, dá, mas a gente tem que estudar qual é a possibilidade, porque hoje, afinal, a gente trabalha com centavos também, né? Sim, com Produção certeza. de leite hoje é centavos, então a gente tem que pensar muito bem o que a gente vai gastar durante o processo, não só para iniciar ele, né? A gente tem que saber quanto a gente vai gastar para iniciar, quanto a gente vai gastar para manter, quanto a gente vai ter de retorno e quanto a gente vai precisar para seguir isso, né? Para rodar dia a dia, né? O outro destaque aí, pessoal, em relação que pessoal estão sofrendo desafios por aí com o composto em relação a condições climáticas, né? Então, assim, um compost no lugar que já é tendência mais seco, isso traz uma possibilidade de manejo. No lugar onde você tem, né, em regiões que você tem altíssima umidade, o pessoal está tendo dificuldade de manejo de cama. Então, a gente está trazendo esses exemplos aqui, mas o ideal, né, quando a pessoa vai tomar a decisão de fazer, primeiro passo que eu acho é visitar propriedades regionais e trocar ideias sobre erros e acertos. Eu acho que isso aí, aprender com o erro dos outros é mais barato, né? Então, quem tiver essa oportunidade, eu acho que é interessante. E o outro ponto importante, né, na medida do possível, eu vejo assim, você vai fazer uma construção, exemplo, 50 vacas, potencialmente R$500 mil. Você contratar uma consultoria para poder te ajudar a tomar a decisão, você gastou R$5 mil. O cara te economizou 50. Não tem cabimento, muita... Podia ficar 49 mil a consultoria e esses R$1.000 que ele economizou ali, os 50 mil, por exemplo, que ele economizou, é R$1.000 que você pôs no bolso, né? Hoje, quando o cara fala o valor de uma consultoria, o cara espana. Nossa senhora, para que tudo isso? E aí, às vezes, ele pagou 3 vezes o valor da consultoria só para viabilizar a tomada de crédito no banco, porque geralmente o cara pede, né, nessa tua conta nós estamos falando de 1%. Né? E às vezes o cara paga para um escritório, né, só para o cara acolherar os números e as palavras e jogar a proposta de captação de recursos no banco, ele cobra 2 ou 3%, né? E aí não está caro. Mas quando o cara que pode ir lá e economizar 50 conto numa característica da terraplanagem, o cara acha então, que às vezes 1% é caro. Acho que a gente tem essa questão da construção e tem o mais grave de tudo, que quando você contrata a consultoria e ela te faz, você vai fazer uma construção de 500 mil, é um casamento pro resto da sua vida. Aí tá, vamos falar que a pessoa fez a construção com o consultor promoveu a construção com os mesmos 500 mil, mas com um fluxo de trabalho, com uma jornada de utilização para o resto da sua vida, que vai ser muito melhor do que ser a consultoria da pessoa. Então, colocou a orientação certa, protegeu de entrada de água na cama, auxiliou na ventilação correta, entre outras questões dentro da técnica que a pessoa ajudou você a colocar, e que, às vezes, tipo assim, se você colocar um compost na orientação errada e estiver entrando muito sol lá de baixo, num erro desse, como é que você muda a estrutura de posição? Deixa eu dar uma ajeitada nele aqui, deixa eu torcer ele para um lado. Já era. Já era. Então, isso, eu estou dando exemplos bobos aqui, mas que no dia a dia, né, da construção, pensar em desnível na propriedade, né, para onde a gente vai mandar dejeto lá da sala de ordenha, o deslocamento da vaca, a conexão da vaca do confinamento para a sala de ordenha, isso tudo trazendo o crescimento do projeto. Eu vou colocar isso aqui na posição que eu posso fazer mais 3 módulos ao redor, a ordenha fica central e melhora o deslocamento das vacas. Essas questões, elas vão mudar a vida do produtor para sempre. Entendeu? Isso nem tem preço, não. Entendeu? Aí você vai ver o que o cara cobra para poder ir lá ajudar a tomar uma decisão dessa. E a pessoa que... O produtor tá vendo o compost dele, é igual o motoboy fala, né? Você reclama da minha buzina. Você escutou ela uma vez só, imagina eu que tenho que buzinar para esse monte de motorista ruim, por ele tem que escutar ela o dia inteiro. O dia todo, né? Ronaldo, o que você está falando está tão bom que eu vou considerar até a sua palavra final. Fala o seu Instagram agora para a gente entrar nesse ponto. Vai lá. Bom, pessoal, para me achar lá, Ronaldo Cedo Leite, minúsculo, tudo junto. Esperamos você lá. É para seguir, hein?
Bom demais. Fábio, vamos lá. Agora a gente já está chegando um pouco mais de 1 hora aí de podcast. A gente, infelizmente, vamos ter que encerrar essa primeira parte. Conta pra gente as suas palavras finais. Que bom que tem a segunda parte. Né? Tem, com certeza tem. Não, antes de mais nada, agradecer, né, mais uma vez a Deus, mais uma vez o convite, né, de toda a equipe da Companhia do Leite, de toda a equipe do podcast Mamíferos, né? Agradecer toda a galera do bem aí que está acompanhando a gente, ou só escutando, ou vendo o que a gente está produzindo de imagens aí. Agradecer o Guilherme, que sem o fato de a gente estar passando na região através da consultoria que a gente está prestando para a Blue Milk, que a gente não poderia estar aqui presente para gravar. Não é que não poderia, mas ia custar um pouquinho mais caro. A gente tá aqui, né? Então, decidiu, a gente vem e faz, né? Mas ia custar um pouquinho mais caro, né? E aí, o que acontece? Então, agradecer todo mundo que está acompanhando o nosso trabalho todo dia aí, né? Segue a gente lá. Seu Instagram? No Instagram. Então, @Fábio Guilhermano, _, tudo minúsculo, tudo junto, arco-irado, que nem diz o alemão, né? E agradecer também a confiança e a oportunidade que todo mundo que segue o nosso trabalho, é isso que realmente tem dado combustível para a gente seguir sempre em frente e poder estar compartilhando informação, porque o conhecimento foi feito não para a gente guardar, foi feito para a gente transmitir, passar adiante, né? Com certeza. Guilherme, vamos lá. Suas palavras finais aqui para a gente terminar o podcast. Primeiro, agradecer novamente, né, pessoal? É uma oportunidade de ouro estar aqui nessa mesa aqui com tantas mentes brilhantes, né? Vamos dizer assim. Esse é testa oleosa mesmo. É testa oleosa. Pega aqui e ainda ilumina mais ainda, né? No caso, tem as testas que terminam lá na nuca, né? É uma pista, né? Cara, como é engraçada a cumplicidade das coisas, né? O Fábio agradece pela oportunidade de nós estar trabalhando junto e acabar estando pela região, né? Mas eu também preciso agradecer ao Fábio pela oportunidade, né? Porque isso aqui também aconteceu um pouco através dos contatos que todo mundo tem, né? E parabenizar vocês pelo trabalho que vocês fazem e que vocês vêm desenvolvendo. Eu, há um tempo atrás, já comecei a seguir o pessoal na página, e quem não segue ainda, pessoal, segue, né? Cara, o produtor, ele precisa muito da informação, ele é muito carente disso, né? E esse veículo hoje, para a gente mostrar isso para eles, é muito prático, né? Qualquer um tem um telefone na mão hoje e isso é muito bacana. Então, para finalizar, eu agradeço a Blue Milk, né? Também por me dar a oportunidade de estar fazendo esse trabalho. Agradeço a consultoria do Fábio Guilhermano pelo trabalho que a gente está fazendo, ao podcast Mamíferos, Ronaldo, Daniel. Obrigado e espero visitar vocês mais vezes. Com certeza absoluta. Seu Instagram? Gui Amaral, Gui com 2 U e H no final, _ Amaral com 2 L's. E segue lá a nossa indústria também, que é a Blue Milk Oficial. Bom demais. Nas minhas palavras finais, eu gostaria de falar para que as pessoas não levantem bandeiras e torçam para times sem levar em consideração toda a parte técnica e sem levar em consideração as oportunidades e preferência do próprio produtor, como o Fábio Guilhermano falou. Eu acho que quando você começa a levantar a bandeira sem ter argumento suficiente e números para poder fazer isso, você acaba difundindo algumas ideias que podem mudar e que nem sempre está correta, perfeito. Ronaldo falou mais ou menos uma coisa parecida, que ele tinha uma ideia em cima de um pensamento, agora botou no papel, viu que a conta leva para outros lados que também são possíveis. E eu acho que isso é muito importante. É você sempre analisar o que está acontecendo, porque as coisas podem mudar, a vida pode mudar, a regra do jogo pode mudar. Então, trazer isso, se o compost dá dinheiro ou não, em que condições que ele dá dinheiro, para quem ele serve, e se eu tenho outros sistemas, vale a pena também ou não, eu acho que essas são questões muito importantes que a gente tem que levar em consideração na hora de você tomar a decisão se vai para um lado ou para o outro. Sem dúvida. Então, eu acho que o meu recado para esse podcast é isso. Quem quiser me seguir, Daniel.Cia do Leite. Isso, segue também a gente na Companhia do Leite. O nosso Instagram é simples dessa maneira. A gente tem a JPA Agro, que é o nosso parceiro aqui no podcast.
além de revista Força Leiteira e tudo mais que a gente tem aqui. Vamos lá para o nosso segundo round, não é mesmo? Bora lá. Sempre terminamos com o nosso brinde. Então vamos lá, pessoal. Saúde. Mamíferos. É isso aí, pessoal. Até a próxima. Vamos lá, porque segunda-feira que Tchau. vem tem mais.